Bom dia, turma! O nosso grupo escolheu o tema de agnosia visual e, a seguir, vamos apresentar a vocês o nosso caso. O caso do paciente P, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu, é o caso registrado no livro de Oliver Sacks, um neurologista. Nesse caso, ele conta que o paciente P apresenta dificuldade em reconhecer objetos, não em enxergá-los, mas sim em reconhecer e atribuir significado aos objetos que estão à sua frente. Por exemplo, quando o doutor lhe deu uma revista onde tinha a imagem das dunas do Saara, o paciente P, não reconhecendo o que estava à sua frente, começou a imaginar e supor o que poderia ter naquela imagem, dizendo então que via um rio, pessoas e até mesmo guarda-sóis, características que não estavam presentes naquela imagem. Ao terminar a sessão, o paciente P foi pegar o seu chapéu para ir embora e acabou pegando a cabeça de sua própria esposa, achando que era o chapéu. Ela olhou como se já estivesse acostumada com essas coisas. O paciente P possui agnosia visual, que consiste na incapacidade de reconhecer objetos à sua frente. Ou seja, o paciente enxerga o que está à sua frente, reconhece sua cor, até mesmo seu formato, porém não sabe o que é e nem para que serve. É importante ressaltar que a agnosia visual não compromete a visão do paciente, de forma que ele é capaz de enxergar o que está à sua frente. Sua dificuldade está em atribuir significado àquela coisa. Existem dois tipos de agnosia visual, a associativa e a aperceptiva. Na associativa, o paciente consegue ver perfeitamente, porém não consegue atribuir significado àquilo que está vendo, que é o caso do paciente P. Já na aperceptiva, o paciente enxerga, porém de forma distorcida, como se enxergasse apenas fragmentos daquela imagem, daquele objeto, e não consegue juntar esses fragmentos para formar a imagem condizente com a realidade. E no caso de P, a agnosia visual é associativa. Nessa condição, as funções sensoriais primárias, que são desenvolvidas nas áreas corticais primárias da segunda unidade funcional, como por exemplo percepção de cor e forma, estão preservadas. Porém, uma lesão de córtex visual secundário é relacionada a um distúrbio de percepção visual. Dessa maneira, a função neuropsicológica afetada neste transtorno é a de percepção visual, sem relação com perda de visão ou cegueira. Logo, a principal causa da agnosia visual é o dano na parte lateral dos lobos occipitais e ou na porção ventral dos lobos temporais. Os tipos e localização das lesões influenciam no tipo de agnosia visual, que no caso do paciente P é a associativa, que está comumente relacionada com danos na junção occipital inferior temporal e no córtex temporal secundário, que integra os aspectos dos estímulos para criar a percepção, ou então na conexão entre essas áreas com o córtex terciário, que é a área comum a todos os lobos cerebrais e responsável pela integração dos sistemas. De forma resumida, essas zonas occipitais do cérebro são constituídas pelo centro cortical do sistema visual. Dessa forma, uma lesão nessa área acarreta disfunções no processamento dessas informações. Luria relata que as zonas secundárias do córtex visual aqui citadas desempenham um papel de síntese a estímulos visuais. Ou seja, essa área cerebral secundária do córtex occipital tem função de conversão de imagem a uma organização visual complexa, o que fica comprometido com a agnosia visual. Então, recapitulando, o paciente P enxerga normalmente, não apresenta prejuízo no processo de percepção, mas sim no processo de reconhecimento dos objetos. O seu prejuízo está na atribuição de significados aos objetos vistos. Lembrando que o paciente P possui agnosia visual do tipo associativa. Agora veja a seguir um vídeo que mostra a agnosia visual na prática. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção.